Mamíferos, hoje não vai dar para sair um fala caprichado, não, que a noite foi bacana, né? A noite foi cruel com a gente. Uma festa da Companhia do Leite, onde reunimos, fizemos uma convenção da empresa e reunimos todo o nosso time. Foi um dia maravilhoso. E o Fala Mamífero saiu arranhado hoje. Eu acho que nessa situação que você está, é preferível, às vezes, até do Darius poder cortar essa parte, porque o Fala tá sofrendo demais. Pessoal, hoje um dia muito especial para nós. Estamos aqui com um ídolo brasileiro e nosso, pessoalmente, campeão olímpico de vôlei, André Heller. Falei certo? Falou certo. Eu tô feliz, desculpe te interromper, mas eu percebi que eu também agora sou um mamífero. Aí. E eu sou dos grandes, né? Eu sou dos mamíferos dos grandes. Pessoal, para quem não conhece, eu vou passar para ele poder se apresentar, falar um pouco sobre o André do vôlei e o André do mundo corporativo. Se apresenta para os mamíferos que estão te assistindo. Sabe que essa é sempre uma função complexa. Nunca, mesmo quando atleta, nunca tive muita facilidade para me apresentar. Mas a primeira coisa que eu queria fazer é agradecer a vocês pelo convite. É uma delícia estar aqui com vocês hoje, conhecer um pouco do mundo de vocês, que eu não tenho conhecimento. Então, poxa, nos bastidores, antes da gente começar a gravação, a quantidade de informações e conhecimentos que eu adquiri nas conversas aqui, eu sempre fico com o modo esponja ligado. Então, tudo que vocês me falaram, eu tentei absorver. Então, uma delícia muito grande estar aqui com vocês mesmo. Me sinto privilegiado. Poxa vida, o André, primeira coisa que eu preciso falar, é muito importante, o André não é o André é o marido da Marcele, que é aqui de Lavras. Isso é importante que se fale. Eu sou casado com a Marcele, aqui de Lavras, de uma família muito querida de Lavras. A Marcele é filha do professor Monteiro, que foi diretor do Gammon durante muito tempo, 40 anos, infelizmente ele já faleceu. A dona Dorinha também, uma excelente professora, hoje mora em Campinas, muito próximo da gente, não mora na mesma casa. Aliás, não indico para ninguém ter a sogra na casa. Eu mantive ela numa distância que ela não possa ir a pé e de pijama, mas também não precisa levar uma mala. Mas a Dorinha é minha segunda mãe, então estou muito feliz de estar aqui em Lavras com vocês. Eu fui um atleta profissional durante 25 anos. Hoje, há um pouco mais de 12 anos, eu tenho uma empresa de educação corporativa. Essa história começou ainda enquanto atleta, que as minhas irmãs foram as minhas primeiras patrocinadoras, me pagando joelheiras e tênis. E aí, em troca, elas pediam que eu fosse às escolas que elas lecionavam para falar com os alunos. E eu era muito tímido, continuo sendo, inclusive, mas entendi que era uma maneira de eu retribuir os tênis e as joelheiras que elas me pagavam. E aí eu acabei, mesmo sendo muito tímido, ficando muito nervoso para falar com os alunos, eu entendi que era algo legal de fazer, porque eu podia compartilhar com as crianças, com jovens, algo que eles não tinham, que eram informações do cotidiano de um atleta, mas de verdade, não é só o que a gente vê na mídia. E logo de cara, assim, após alguns encontros, eu pensei, poxa, eu quero fazer isso com mais qualidade. E aí fui buscar capacitação, fiz todas as formações que vocês podem imaginar para conseguir fazer isso com eficiência e eficácia ao longo de toda a minha carreira. Em cada time que eu passava, eu tentava concluir a minha graduação. Minha graduação foi concluída em doses homeopáticas. Eu levei mais, jubilei na universidade, fiquei mais de 10 anos na universidade, depois até a formação inicial nem concluí, porque eu entendi que eu queria outra coisa. E aí acabei me graduando, buscando uma formação que me ajudou muito a embalar, digamos assim, os conhecimentos do esporte para oferecer para outros ambientes. Eu fui atleta profissional durante 25 anos, 12 anos de seleção brasileira, conquistei junto da seleção títulos bem importantes, assim, que eu tenho muito orgulho. Tive alguns títulos importantes no Brasil também, fui 5 vezes campeão brasileiro. E hoje,
como eu já falei, sou casado com a Marcele. A Marcele também é uma ex-jogadora, é uma pós-atleta, mas é uma ex-jogadora de vôlei. E nós temos 2 filhos, a Helena de 13 anos, o Vinícius de 8. Para vocês entenderem como funciona a vida de um atleta, nós nos casamos ainda enquanto atletas, e atletas, eu falo com propriedade de atletas do vôlei, são muito ágeis, muito rápidos, muito dinâmicos. Eu e a Marcele começamos a conversar no centro de treinamento em Saquarema, que é o CDV do vôlei, Centro de Desenvolvimento do Vôlei em Saquarema, no Rio de Janeiro. Começamos a conversar numa semana, na outra saímos e na outra fomos numa pizzaria, comemos uma pizza e compramos essa aliança que está aqui na minha mão. Nós não somos 3 casados, semanas. Nós não somos casados no papel. É que atleta come pizza. Mas tem que comer, cara. Tem que comer pizza. Mas tu sabe que isso é uma coisa muito interessante, porque naquele dia nós comemos uma pizza. Aí depois a Marcele se aposentou das quadras e eu continuei ainda durante muito tempo. E aí quando eu me aposentei, saímos, eu, a Marcele, e à época eu tinha só a Helena ainda. E aí nós nos demos conta, assim, falei, caramba, faz 10 anos que a gente não come uma pizza juntos. Pô, vamos comer uma pizza. A Helena nunca tinha comido uma pizza com a gente, tadinha, né? A gente privava ela daquilo que também não nos cabia. E aí comemos uma pizza, logo depois da minha aposentadoria. O problema é que abri a porteira, passou a boiada, né? E aí começou, não comemos um cachorro-quente. Também não, vamos comer um cachorro-quente. Poxa, vamos tomar um vinho, vamos tomar um chopp. E aí eu acabei gostando muito dessa vida, entre aspas, normal. E até hoje a gente se dá esse luxo, digamos assim, de comemorar, mas a melhor maneira que a gente comemora é quando estamos juntos. Basta estarmos juntos para a gente poder comemorar. Então, esse é o André, eu sou um cara muito familiar, amo estar com a minha família. Eu já tive muitas prioridades na minha vida, uma de cada vez. Mas hoje a minha prioridade absoluta é tempo de qualidade com a família. Absoluto. O que significa isso? Não significa que eu estou muito tempo em casa, eu fico bastante tempo fora. Mas quando eu estou, absolutamente eu estou presente com eles. É um exercício difícil, porque aquele celularzinho que todo mundo tem, vive apitando absurdamente. E é quase irresistível você ver o que está acontecendo. Né? Porque o trabalho também nos aciona nos finais de semana. Mas com eles, assim, eu tento ao máximo estar plenamente presente. Não só de corpo presente, mas sobretudo com os pensamentos, sabe? Em algum momento da minha vida, inclusive, eu sofri com isso. Porque eu vivia no futuro, né? Não sei se vocês se identificam com isso. Não. Mas metas, objetivos, sonhos, eu sempre estava no futuro. Não, né? Só todos os dias, né? Perder sono, porque mas, você está pensando o que vai acontecer. Mas vocês sabem que eu, inclusive, não é a pauta aqui, mas eu acho que vale assim, eu também, depois que me aposentei, achei que eu tinha que ter uma pegada de atleta também, que era monstruosa no sentido de buscar performance o tempo inteiro. Tem que ser melhor hoje do que eu fui ontem, e eu vou ser melhor amanhã do que eu estou sendo hoje. E era algo absurdo, mas era necessário para eu quase que sobreviver no esporte. Quando eu me aposentei, eu falei, poxa, eu tenho a equação já, né? Eu tenho a mentalidade e vou. Então eu praticamente estudava e trabalhava 24 horas por dia, dormia pouquíssimo. E vivia meta, objetivo, sonho. E até que eu adoeci de fato, hein, gente? Vivi na pele o que chamam de burnout ou transtorno de ansiedade. Vivi na pele. Fui medicado, inclusive. E isso tudo veio quando meu pai faleceu, né? O estopim foi... E ali, realmente, eu tive que revisitar as minhas prioridades. Então, hoje, assim, prioridade absoluta, como eu falei para vocês, é tempo de qualidade. Não só com a família. Então, por exemplo, eu estou aqui hoje com vocês, eu estou aqui, sabe? Sem pressa de ir embora. Estou aqui para aproveitar o momento, porque senão não vale a pena, né, gente? E como a gente vai falar de trabalho também, né, de time, de construção de times, então, poxa, eu estou aqui com vocês, saibam que eu estou aqui plenamente, sabe? Não estou com pressa de ir embora, não estou preocupado com meu celular, planejei, isso é importante, planejei para estar aqui sem precisar me preocupar com nada, porque não vale a pena eu estar num lugar de corpo presente e a cabeça está em outro. Absolutamente não vale.
E o tema? E o tema de hoje, falando nisso. Pra ele já, eu já tava indo. E o tema de hoje, falando nisso, né? A gente não poderia perder a oportunidade. Exploramos isso na sua participação conosco na convenção, a qual já aproveito para agradecer novamente e dar os parabéns pelo trabalho que fez e faz. E a gente não podia perder a oportunidade de explorar com você o desempenho de equipe, né? Então, a gente vai tentar trazer os seus conhecimentos de desempenho de equipe para o agronegócio. Então, o tema de hoje proposto por nós seria desempenho das equipes nas fazendas. Como nós podemos afetar esse desempenho. E para fazer uma abertura, para a gente começar a entender isso, no agronegócio, né, a gente teve um grande êxodo rural, as pessoas buscando essa facilidade provocada pela internet, buscando acesso, buscando o consumo, né? Muita gente foi para a cidade e a mão de obra no campo foi ficando cada vez mais escassa. E, dando destaque para a atividade leiteira, na atividade leiteira esse problema ele tem um plus, que é o fato da gente não conseguir desligar a vaca. Ela precisa de cuidados diários. E muitas das vezes, conforme eu tinha comentado com você, eu tenho propriedades com escala de produção que não me permite ter o número necessário de pessoas para que a gente pudesse oferecer todas as condições de trabalho que as pessoas têm na cidade. E isso fez com que, na atividade leiteira, a gente tivesse um plus de dificuldade de ter disponível mão de obra, não é nem mão de obra de qualidade, é ter a disponibilidade da mão de obra. Eu queria, então, para a gente entrar, isso é um pouquinho da contextualização do problema, por que nós estamos explorando aqui com você o tema, e eu queria saber de você que vive o mundo corporativo, né, vem trabalhando com várias empresas de diversos segmentos, né, e já algumas até do agronegócio também, que você contou para nós. O problema de mão de obra, ele está no campo ou ele é geral? Como é que é a sua visão em relação a isso? Como é que você conversou com outros empresários aí na sua carreira? E se ele está no vôlei também, né? Eu acredito Nossa, que você leu meu pensamento agora. Passamos essa informação via Bluetooth. Exatamente, é isso que eu ia falar. Na minha leitura, na minha percepção, e como sempre eu falo, vocês já me ouviram falar, no meu ponto de vista, está em todos os ambientes. Em todos os ambientes. Ambiente corporativo, inclusive no esporte. Uhum. Sem dúvida nenhuma. Nós temos um grande problema de mão de obra, com escassez de mão de obra e aquela que existe, a qualidade da mão de obra. Uhum. Existem estudos que dizem que temos um percentual de pessoas desempregadas no Brasil, porém, ao mesmo tempo, temos empresas com muitas vagas à disposição que não conseguem preencher. Não conseguem preencher de fato. Então, o problema da mão de obra, na minha leitura, ele é seríssimo. No esporte, isso acontece muito, gente. Vocês não têm ideia a quantidade de profissionais. Primeiro, a baixa quantidade de profissionais e depois a qualidade desses profissionais. É impressionante. E aqui não é uma crítica a esses profissionais, é uma constatação. E aí vai dos atletas, da quantidade de atletas, a qualidade desses atletas, até treinadores e técnicos. Todos gestores, então, nem se fala. Hoje infelizmente, eu falo para vocês que nós temos um amadorismo muito grande aí na gestão esportiva. Muito grande. E isso que o vôlei é reconhecido como uma modalidade que tem uma gestão importante no Brasil, mas ainda precisa evoluir. Quanto à quantidade, isso vem sendo cada vez mais sério, né? Vou fazer primeiro um overview sobre o esporte. Hoje nós temos uma quantidade bem pequena de atletas formados de fato. Isso tem origem na baixa quantidade de crianças e jovens que são iniciados no esporte. Nós temos um problema na iniciação esportiva. E isso tem origem
na baixa quantidade de pessoas que têm como cultura a prática esportiva. Nós temos um percentual de sedentarismo no Brasil absurdo, gente. Se a gente for considerar o conceito de sedentarismo no Brasil, por exemplo, que é a falta de atividade física, e se a gente considerar o conceito de atividade física, que é qualquer atividade realizada pelo sistema músculo-esquelético que resulte num gasto calórico maior do que quando estamos em repouso. Subir escada regularmente é atividade física. E nós temos um percentual enorme. Há pouco tempo o IBGE divulgou 62%, quase 63%, agora diminuiu um pouco, mas continua muita gente sem praticar atividade física, pouca gente fazendo esporte, atividade física, poucas crianças buscando esporte, poucas crianças buscando esporte, poucas crianças jovens iniciando ou começando a iniciação esportiva, pouca iniciação esportiva, menor número ainda especialização esportiva, que são os clubes, né? No Brasil, o sistema federativo são os clubes que cuidam da especialização esportiva. Então, cada vez é pior. Cada vez temos mão de obra, cada vez temos menos gente, menos pessoas praticando esporte. E eu vejo assim também no ambiente corporativo, né? Eu vejo assim. E eu percebo, por exemplo, quando se fala de quadra, se fala de jogo, se fala de esporte, você precisa muito de rotina. Então eu imagino que a vida do atleta, eu veterinário aqui, não sei como é que realmente é na prática, mas eu imagino que seja muito de rotina mesmo. De todo dia você fazer, tentar ser melhor que ontem, aquilo tudo que você estava falando pra gente antes do podcast. E é exatamente o tipo de coisa que a gente também precisa de alguém que trabalha no campo. Essa pessoa precisa de rotina. Ela precisa de todo dia, ela está disciplinada para poder acordar a hora que ela precisa para poder ordenhar o animal. Ela precisa acordar todo dia cedo para entrar numa lavoura. O pessoal, quando eu morava em Goiás, falava muito isso, que o bom agricultor, ele acorda olhando para a soja. Justamente para ele ter a rotina de olhar e ver o que está acontecendo e estar junto do campo, podendo fazer o trabalho dele, né? E a tal da rotina, eu percebo que no campo, principalmente, isso é uma coisa que às vezes atrapalha. Assim como o Ronaldo falou, que a vaca você não desliga. Você não tem como chegar num dia e falar assim, hoje você tira a folga, não dá leite não, porque a vida vai continuar aqui. Não tem como. Então é uma rotina que de fato você precisa de pessoas que gostam desse tipo de trabalho, que um dia é folga, lógico, você tem que ter a folga, mas lembrar que não desliga e é todo dia da mesma forma tentando ser melhor que E uma coisa que eu acho bacana a gente ressaltar é essa questão de time, sabe? Que tem nas empresas vencedoras, né? As empresas que vencem, você vê, a Companhia do Leite tem um conceito de time muito bacana. Vocês têm um time de funcionários, de colaboradores, né? E muitas vezes, em algumas fazendas, a gente não vê isso acontecendo, né? E no esporte, eu acho que o André pode falar, isso aí é fundamental, ainda mais no vôlei, né? Eu acho que em todos os esportes esse conceito de time é fundamental. Pessoal, eu queria explorar um insight que o André me trouxe, que no esporte, por mais que você diz que seja pouco, você o pouco, às vezes quase nada, mas lá na escola, aula de educação física e etc., você tem uma exposição ao esporte desde cedo. Mas nos outros segmentos, essa exposição ao laboratório daquele trabalho foi proibida. Isso é proibido, né? Então, assim, e eu vou te dizer uma coisa, uma pessoa aprender a trabalhar com vaca depois de 23 anos que formou na faculdade, putz, é difícil pra caramba. Não vou falar que é impossível, não. Mas essa afinidade prévia, a gente nota uma evidente diferença. Aquele cara que é filho de produtor, que conviveu naquele laboratório, com o cara que foi entrar em contato com a vaca depois de formado, né? Ou ao longo da formação dele. Então, o que eu vejo que aconteceu também com o campo? Esse contato, na nossa realidade, esse contato também ele diminuiu. As pessoas foram sendo empurradas para a cidade, né? A escola saiu do campo, a lei trabalhista mesmo, e um pouco da percepção que o trabalho de campo é um trabalho pejorativo. Os pais querendo empurrar os filhos para a cidade, os pais
que trabalham no campo e os pais proprietários de fazenda. A gente brinca que o dono da fazenda chega e fala assim, você tem filho? Tenho. O que seus filhos fazem da vida? Tem uma menina lá, ela formou para medicina e tal, uma menina inteligente que só você vendo. Outro filho meu fez advogado, mas pensa num menino inteligente, mas inteligente, deu certo na vida, tá lá voando. E tem um mais novo aí que resolveu mexer com vaca, coitado, descabeceado de tudo. Então, assim, acabou se formando essa cultura no nosso meio, né, de o trabalho ser pejorativo. E eu acho que isso é um baita problema, a necessidade de vivenciar, ter a oportunidade de vivenciar, e eu acho que até uma exposição que eu faço não só para o agro. Eu acho que criar estratégias desde criança, as pessoas poderem ter laboratórios com as profissões, eu acho que a transformação começa por aí. Né? O pessoal não ter vergonha de trabalhar, entendeu? Você matou a pau. Um dia conversando com meu avô, e eu agradeci ele por isso, e foi recentemente, eu falei com ele que eu tinha uma gratidão muito grande por ele, exatamente por ele ter me ensinado a trabalhar muito novo. Eu não tenho vergonha de trabalhar. E hoje eu vejo que muita gente tem vergonha de trabalhar. Cara, o pessoal fica sonhando com essa mágica, com esse botão que vão apertar lá na internet lá e vai ficar rico de hoje para amanhã, né? Isso não existe, né? Não existe. Você matou a pau. Poxa, vocês falaram palavras que me trouxeram alguns insights aqui. Eu anotei, inclusive, para não perder. Então, e todas estão conectadas. Então, rotina, percepção e estratégia. Vou tentar fazer um apanhado do que vocês falaram agora, mas todo trabalho tem rotina. Né? Todo trabalho. O trabalho de um atleta tem muita rotina. O trabalho de quem trabalha no campo, na fazenda, tem muita rotina. Agora, rotina não significa que é um trabalho automatizado. No sentido assim, vou lá, faço e nem me dou conta que eu estou fazendo. Esse automatismo que eu estou falando, esse automático que eu estou falando. O Peter Drucker, um dos maiores pensadores da gestão organizacional no mundo, ele tem uma frase sensacional, assim. A rotina automatizada, ela devora a estratégia no café da manhã. Sim. Então, o atleta vai para a quadra todos os dias, tem que acordar cedo todos os dias, ter uma alimentação, porque a alimentação faz parte da rotina dele para desempenho. Aí ele vai para a quadra, o preparador físico vai falar para ele como ele vai aquecer, que trabalho ele vai fazer, depois o técnico vai falar como ele vai treinar. Depois do treino ele vai botar gelo, vai fazer gelo nos joelhos, no ombro. Aí ele vai para casa, ele tem que se alimentar, tem um intervalo metabólico, ele não pode passar desse intervalo. Ele acabou o treino, 45 minutos ali, ele precisa estar se alimentando. Depois de se alimentar, ele vai tomar banho, ou já tomou banho antes, daí ele vai descansar. Aí ele acorda, se alimenta de novo e vai treinar de novo. Aí vão falar de novo para ele o que ele tem que fazer, porque tem um treinador. Aí ele volta para casa depois do treino, depois de ter colocado o gelo. E aí ele vai se alimentar, e aí ele tem que descansar de novo. Então, é uma rotina que, desse jeito que eu falei, é enfadonha. É chato. Como é que alguém consegue fazer? Eu fiz 25 anos isso. Só que desde que a gente não confunda a rotina com algo que é automatizado, eu vou lá parecendo um zumbi, né? E vou fazer... Não, porque senão eu não vou estar vivendo aquilo. E aí entra a segunda palavra que eu achei maravilhosa. Vamos mudar essa rotina do atleta? Não, não é possível mudar. É a rotina de um atleta profissional. Vamos mudar a rotina de quem trabalha numa fazenda, num campo? Sim, existem alguns ajustes. Imagino eu, estou aqui me permitindo conversar com vocês. A gente sempre vai tentando melhorar, né, otimizar, tornar mais eficiente o processo. Porém, a essência, acredito que seja aquela. O que a gente pode mudar? A percepção. A percepção. Porque se o trabalho não é pejorativo, mas ele pode se tornar se a percepção for pejorativa. Então, poxa, rotina de atleta, ela é dura. Eu não gosto de usar a palavra difícil. Ela é complexa. Tenho muitos colegas do vôlei que falam assim, pô, rotina de atleta é muito sacrificante. É um sacrifício. Para mim, isso é um equívoco. Esses caras estão vendendo a mensagem errada para os atletas.
Eu nunca sacrifiquei nada. Eu tomei decisões. Sacrifício, desde quando sacrifício é bom? Né? Olha a palavra, eu vou sacrificar. Então, sacrificar, eu vou matar. Não, eu tomei decisões. Mas eu nunca permiti, por exemplo, que a minha rotina fosse no automático. Não, eu estava ali. Eu estava ali, cada dia eu tentava algo melhor. Muitas vezes eu levantei a mão, pedi ajuda, compartilhei. Trabalhar com os outros é a melhor coisa do mundo. Você poder trabalhar com outras pessoas. E como eu falei ontem para vocês, no nosso encontro, sempre é um trabalho coletivo. Isso é maravilhoso. Porque eu posso me permitir não estar nos melhores dos dias. Eu posso acordar cansado, posso acordar gripado, de mau humor. Mas tem alguém para me complementar e me completar, que eu posso falar assim, cara, me ajuda hoje, não estou bem, estou com um problema em casa, e a pessoa não vem comigo, e depois você retribui isso, não tem preço. Então, qual é a minha mensagem aqui? A gente não pode entrar numa rotina, em qualquer trabalho, na minha leitura, no automático, porque senão não vale a pena viver isso. Pô, daqui a pouco eu estou no automático 30 anos e acabou minha vida, 50 anos e acabou minha vida. Não, eu preciso estar ali, de novo, plenamente presente, para aproveitar. Não dá mais para a gente desperdiçar tempo, né, gente? Ativos valiosos, né? Tempo e atenção. Em qualquer trabalho, eu sendo atleta, eu sendo um profissional que eu sou hoje, vocês, e também, acredito eu, de novo vou me permitir aqui transitar no ambiente de vocês, quem está metendo a mão lá, quem está trabalhando com a vaca, não dá para automatizar. Como a gente pode ajudar esse pessoal? Não mudando o trabalho, porque o trabalho, acredito que sejam poucos ajustes. Colaborando para que eles tenham outra percepção sobre o trabalho. Isso é importante. Poxa, teve um momento da minha vida que meu único caminho era o esporte, de fato. Eu não tinha dinheiro para pagar minha faculdade. Então eu pensei, poxa, eu não sei se eu vou ser um atleta profissional, mas eu vou aproveitar enquanto eu tenho esse trabalho para ganhar um dinheirinho. Se por acaso não der certo, eu vou fazer minha faculdade. Poxa, então se eu tenho esse tempinho aqui, para que eu vou sofrer nesse tempo? Não precisa ser difícil, é complexo, mas não precisa ser sofrido. Então eu tenho controle sobre o quê? Sobre o meu trabalho ou sobre a minha percepção? Eu tenho controle sobre a minha percepção. Então eu vou trabalhar a minha percepção, porque não precisa ser sacrifício, não precisa ser difícil. O trabalho no campo, na fazenda, não é um trabalho pejorativo, não é um trabalho ruim. E olha, a gente não tem conhecimento de causa. Meu sogro aqui de Lavras, ele não falava, nem chamava de fazenda, ele chamava de roça. Uhum. E eu acompanhei um pouco. Acompanhei mesmo, era uma roça mesmo. E eu vim lá do Rio Grande do Sul, eu vim de uma família bastante humilde, mas eu nunca fui de caminhar no cocô da vaca, assim. Né? Então ali eu tive contato com ele, essa vivência, eu achei muito legal. Não queria para mim, porque eu estava me aventurando em outras coisas, mas eu via nele um amor, uma paixão, e ele trabalhava absurdamente, depois de aposentado ainda. Eu falei, cara, isso aqui é maravilhoso. Não o trabalho, porque eu não queria para mim. Porque eu estava construindo outra trajetória. Mas ele ali, aproveitando cada minuto, sabe? Com o caseiro que ele tinha lá contratado. Aproveitando com ele, assim. E aí, terminava o dia, de vez em quando ele estava, desculpa a palavra, mas puto da cara. Eu falei, caramba, Monteiro, te vi super feliz ali, agora o que aconteceu? Não. Ali durante eu estou muito feliz, mas não deu certo o que eu queria, agora estou puto da cara. Mas durante o trabalho ele estava conectado ali, gente, sabe? Independente do que ele estivesse fazendo. Se era limpando um curral, não sei quais são os termos, mas um curral, ou fazendo um café, qualquer coisa ele estava ali, sabe? Isso serviu de inspiração para mim. E eu acho que essa é uma mensagem importante. Independente do que você faça, estar ali de fato, querendo aproveitar o tempo, isso é maravilhoso. Teve uma coisa que você falou que eu achei muito bacana, que é o seguinte: quando você começou a falar de rotina e você começou a falar de equipe, você falou muito mais
de coisas não técnicas do que as técnicas. Eu não sei se vocês tiveram a mesma percepção. Mas ó, se a gente vai trabalhar em time, eu não estou preocupado com o cara como é que ele vai cortar, como é que ele vai defender uma bola. Eu vou preocupar com ele se ele está num dia bom, se ele está num dia ruim, e eu tenho alguém para apoiar, para ter certeza que o negócio vai dar certo e pensar que aquela pessoa, naquele dia, às vezes ela vai precisar de um apoio diferente. E isso em termos de equipe, eu acho muito interessante. Então não é se você está desempenhando seu papel da melhor maneira aquele dia. É se você está bem, se teve algum problema em casa, alguma coisa que para você passa batido. E eu mesmo já falei isso antigamente. De assim, não, olha, se você tem um problema em casa, você não traz para dentro do trabalho, não. Se você está nervoso hoje, ninguém tem nada com isso. Você se vira com você para lá com isso. E não é assim. Na verdade, porque um dia você, né? Você, no caso eu, nesse lugar de fala, eu tenho um problema, então assim, eu preciso de alguém que me ajude, porque senão eu vou descontar no outro, e não é por querer, é porque está acontecendo uma coisa comigo. Em equipe, seja na fazenda, seja onde for, não tem problema isso. Essa percepção de que às vezes você não acorda bem, você precisa de um apoio que não é técnico, não tem a ver exatamente com o trabalho, eu acho uma coisa muito importante. Daniel, tu falou tudo, cara, porque essa conversa de, olha, se vira, entra aí, trabalha, isso aí já era, isso é ultrapassado, não tem jeito. Em qualquer trabalho, do esporte, ambiente corporativo e na fazenda, já era isso, na minha percepção. Porque a pessoa está ali de novo, eu falo muito isso. Ela está ali trabalhando, mas o CPF está ali, a pessoa está ali. Não tem jeito, não é uma máquina. Acabou esse tempo. Acabou esse tempo de achar que tem que performar, tem que fazer o que tem que ser feito a qualquer custo. E você demonstrar para outra pessoa que você se preocupa com ela, você se importa com ela. E uma palavra que eu gosto muito é você demonstra interesse genuíno por ela. Talvez seja uma das condições mais importantes para que a pessoa se sinta pertencendo àquele lugar. Tá? Existem estudos que corroboram isso, que a remuneração não é o principal critério, é muito importante, né? Claro, mas existem outros fatores críticos que fazem com que as pessoas queiram permanecer naquela organização. Segurança, confiança, a organização que cuida dessa pessoa, que investe nessa pessoa. Estou falando de plano de carreira. Por mais que eu entenda que, eu falo muito disso no meu livro, falei, não, eu não preciso esperar uma organização fazer um plano de carreira para mim, eu posso fazer um plano de carreira dentro da organização. Mas é muito importante que a pessoa tenha essa percepção, mas que seja genuína da organização. Porque a pessoa vai se sentir pertencendo a um lugar que ela pode se desenvolver. Até porque ela passa muito tempo dentro da organização trabalhando, por exemplo, numa fazenda, passa muito tempo trabalhando, né? Às vezes mais tempo trabalhando do que com a própria família. Existe um livro muito legal, que é O Poder do Hábito, que me escapa agora o nome do autor, mas ele fala muito sobre hábitos angulares. E ele compartilha um case muito legal de uma empresa que não vale aqui mencionar o nome, mas uma empresa que estava passando por uma crise e aí demitiram o CEO, trouxeram um outro CEO e aí na reunião semestral com todos os investidores, todos preocupados, né, com a crise, com o baixo faturamento, com tudo, esse novo CEO apresentou um plano de recuperação e o plano todo era voltado para a segurança de trabalho. E os investidores falaram, peraí, a gente está pensando em aumentar faturamento e você vem falar de segurança, de uso de EPIs e de implementar planos aqui de segurança no ambiente de trabalho. Você está louco? Explica, né, de onde você tirou isso? Você, de onde você tirou isso? E ele deu poucas explicações e pediu um tempo para ele implementar, para eles observarem o que aconteceria. Então, realmente eles foram muito criteriosos nesse plano, nos mínimos detalhes, para as pessoas se cuidarem, a empresa cuidando das pessoas. O que aconteceu? Em questão de 6 meses, a produtividade dessas pessoas aumentou exponencialmente e, obviamente, o faturamento da empresa também. Qual a mensagem aqui? As pessoas se sentiram cuidadas.
Aumenta o sentimento de pertencimento, né? Cuidadas. Eu estou num lugar que cuida de mim, que se importa comigo. Aqui eu me sinto seguro. E aqui eu vou me expor mais. Eu vou investir mais nessa organização, porque também eles sentem que eu estou investindo na organização, não significa que eu estou me entregando tudo que eu tenho como se fosse uma laranja e vai sobrar só o bagaço. Não existe mais isso. Não. A organização tem uma meta, um objetivo, um propósito, mas o meu propósito também importa para a organização. Isso gente, isso faz milagres. Milagres. E quando ele fala de hábitos angulares, é isso. Ele quis mostrar isso, né? Ele investiu em hábitos de segurança para construir uma cultura de segurança dentro da empresa. Esses colaboradores aderiram a esses hábitos, se sentiram cuidados e aumentaram a produtividade assim absurdamente, e o faturamento da empresa aumentou também. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Há um tempo atrás, no esporte, num passado não tão remoto, o atleta era considerado uma laranja mesmo. O técnico espremia, tirava tudo que o atleta tinha e aí sobrava o quê? O bagaço. E tinha isso, houve em algum momento isso também no ambiente corporativo, né? Começou lá com a primeira teoria da administração, o Taylorismo, né? Que deu origem àquele filme do Charlie Chaplin, né? Que são só máquinas, né? São movimentos repetitivos que eles só precisavam saber como fazer o trabalho. Não existe mais isso. As pessoas querem saber o porquê fazer o trabalho. As pessoas querem saber o propósito da empresa, porque elas querem compartilhar desse propósito. Elas querem vestir a camisa da empresa. Essa camisa da empresa é a segunda pele dessas pessoas, né? Então acabou esse tempo, acabou. E olha que essa teoria da administração, de que as pessoas fazem parte de um ecossistema de fato e que elas precisam entender o porquê fazer o trabalho, não só como, foi concebida pelo Peter Drucker em 1962, gente. É muita coisa, que é a teoria da administração por objetivos, a APO. Então, olha, há muito tempo que se fala sobre isso, que o Peter Drucker, o gênio que era, veio com essa teoria, e a gente ainda está tentando implementar. Olha a importância disso, eu não quero mais, né? Eu estou aqui com vocês, eu não quero só saber como fazer, eu quero saber por quê. Por que existe este podcast? Por que existe a Companhia do Leite? Por que eu estou aqui? Tem um porquê. Para eu estar. Esse porquê para mim é importante, porque senão eu estaria na minha casa, como eu falei antes. Então, é muito importante que as pessoas saibam o porquê, independentemente do trabalho que executam, do chão de fábrica ou do chão da fazenda até a diretoria. Aqui, você vem de seleção brasileira, né? Foi campeão olímpico aí na seleção, e a nossa provocação ela está na direção do desempenho hoje. Nós queremos ter uma equipe na fazenda com alto desempenho. Para que eu consiga chegar a ter uma equipe de alto desempenho, num cenário onde nós estamos falando que nós temos escassez de mão de obra, como é que eu vou fazer seleção onde eu não tenho quem selecionar? Então, isso me fez trazer a necessidade para a nossa pauta de como que eu vou atrair gente. Como é que eu posso atrair pessoas para qualquer negócio? Como é que eu posso tornar isso atrativo? Ter pessoas, mais pessoas, para que eu possa falar assim, esse cara aqui tem as características que eu estou buscando, e aí sim investir nele e dar os próximos passos de formar o desempenho. Atração para o negócio, o que você me fala? Olha, isso é... Por que eu quero jogar na seleção brasileira e não quero jogar na outra seleção? Exatamente. Esse é um tema bem complexo. De novo, não é difícil, mas é complexo. Quando a gente fala de desempenho é resultado, né? É performance, é resultado de um processo. Eu gosto muito, trabalho muito com isso, com o famoso e velho e bom modelo iceberg. Não sei se já ouviram falar. Não. O modelo iceberg é uma tese, uma teoria que compara o desempenho humano com um iceberg. O que diz essa teoria? Que o desempenho humano, que é considerado resultado,
é a ponta do iceberg. E se é a ponta do iceberg, é visível. Nós vemos o desempenho das pessoas, as pessoas veem o nosso desempenho, porque está acima da superfície. Ainda acima da superfície estão os comportamentos das pessoas. É o que nós vemos. Nós vemos os comportamentos das pessoas e as pessoas veem os nossos. Isso está acima da superfície, como um iceberg. Abaixo da superfície, que é a grande estrutura do iceberg, primeiro estão as respostas emocionais, emoções ou sentimentos, que dão origem aos comportamentos. E esses comportamentos dão origem ao desempenho e aos resultados. Ainda abaixo das respostas emocionais estão os nossos pensamentos, que é a base dessa pirâmide, é a base desse iceberg. Os nossos pensamentos, aquilo que a gente acredita, as nossas crenças. Então, quando a gente fala de desempenho, que é resultado, nós também temos que pensar nessa cadeia inteira. Porque o desempenho tem origem nos comportamentos das pessoas, que tem origem naquilo que as pessoas estão sentindo, que tem origem naquilo que elas pensam, acreditam. Então, é saber que essa cadeia existe, e não é o André que está falando, isso é uma teoria da neurociência, é muito importante. Então, peraí, eu quero melhorar o desempenho da minha equipe? Ok, mas o que eu vou investir então? Eu vou investir nos comportamentos. Eu vou entender o que a minha equipe sente, o que eles estão sentindo. E, sobretudo, eu vou entender aquilo que eles pensam. Qual é o modelo de crenças, qual é o modelo de pensamento disso. A gente fala isso muito também. Eu estou fazendo um trabalho com a Seleção Brasileira de Vôlei, justamente usando o modelo iceberg como modelo absoluto. Até porque essa frase é muito famosa, é muito usada, mas ela é válida. Não adianta querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. É o conceito de insanidade do Einstein. Você só pode ser louco se você quer um desempenho diferente, melhor, e vai continuar fazendo a mesma coisa. Isso é loucura. Eu acredito muito, Ronaldo, que a gente pode atrair muitas pessoas mostrando e comunicando para elas que aquele ambiente de trabalho, aquela organização tem uma cultura que se importa de fato com o seu colaborador. Até porque eu acredito muito que dentro de uma organização, dentro de um time, existem posições diferentes, obviamente e naturalmente, mas todos têm a mesma importância. Não é conversinha motivacional. Eu não acredito nisso. Eu acredito que, de fato, todos temos a mesma importância. Vocês, como sócios, diretores, proprietários, toda a diretoria, aí tem todas as cadeias, né? Mas a tia Verinha, né? A Verinha tem uma importância muito grande dentro da organização. Pelo que eu entendi, a Verinha que faz a comida, que pelo que eu escutei, é formidável, é isso mesmo, né? É isso aí. Então, e a Verinha, se ela não gostar de alguém, essa pessoa não é contratada. Ela tem esse poder. então o processo de seleção já RH, está aí. o RH da empresa tem que passar na mão dela, né? Gente, olha a importância da Verinha no processo. Não é conversinha motivacional, não é para ser bonito isso. Poxa, a pessoa vai se alimentar ali. Vai comer a comida. Se a comida por acaso não estiver boa, o que vai passar na cabeça dessa pessoa? A Verinha errou a mão ou a organização faz essa comida aqui? Várias pessoas que vão na empresa chegam lá e comentam assim, o cara, o eletricista, o pintor, e por aí afora vai fazer algum serviço. Os caras chegam na empresa e falam assim, cara, vocês servem almoço? Tem um negócio de restaurante lá para a comida ficar quentinha, né? O pessoal chega e fala assim, rapaz, você vai nos lugares aí, o povo não dá um café para a turma. Você serve almoço? Assim, os caras ficam impressionados com esse cuidado, e assim, não é servir almoço.
A Vera, ela vai na sala de cada um, ela presta atenção se a pessoa está bem. Se a pessoa não estiver bem, ela leva a pessoa para o canto para conversar. Ela faz uma oração, ela passa uma água benta no cara, você não está entendendo. Manda a gente tomar água, manda a gente para casa. Faz a pessoa tomar água, manda embora se a pessoa estiver passando mal. Ela... Ronaldo, você quer ver? Posso te dar um exemplo prático? Eu fiquei durante algum tempo em uma empresa, anos atrás, e eles tinham um nível de insatisfação relativamente grande. Só que eles não conseguiam descobrir o que era. E eu fiquei um tempo, dei um curso de 3 dias para eles e fiquei um tempo lá com eles. E, obviamente, frequentei muito a empresa, só voltava para o hotel para dormir. E conversando com alguns colaboradores, e aí as conversas não eram... Eu não dava respostas a esses colaboradores, mas eu sou um cara que pergunto muito. Porque muitas vezes a gente não tem respostas, mas perguntas poderosas podem nos levar a encontrar algumas soluções. Então, eu sou um cara que pergunto muito, de fato. Sou procurado para receber que as pessoas querem algumas soluções de mim, algumas coisas, mas muitas vezes o que eu ofereço são perguntas e aí eu levo essas pessoas a encontrarem soluções. E aí, perguntando para essas pessoas, elas me deram uma resposta e depois eu fui verificar o que elas tinham me falado. Muitas das reclamações tinham a ver com a higiene do banheiro. Um banheiro limpinho eles queriam. Não era um banheiro luxuoso, eles queriam um banheiro limpinho. E a empresa resolveu fazer um investimento, porque a empresa, na rotina, quem estava, os diretores, os executivos, não conseguiam perceber, não era por desleixo, não conseguiam perceber que era isso. Porque às vezes nem usava aquele banheiro. Ou até usava, mas na correria, às vezes, vocês sabem como é, às vezes a gente entra no banheiro, faz o que tem que fazer e nem percebeu que estava no banheiro. A rotina come a estratégia no café da manhã. E eles fizeram um investimento nesse sentido com uma pessoa para estar ali limpar o banheiro. 2 coisas importantes nessa história. Olha, algo tão básico, banal, e não era desleixo dessa empresa de novo, simplesmente não estava entrando no radar deles. E segundo, olha a importância desse profissional que limpa o banheiro. Olha a importância desse cara. Temos funções e posições diferentes, mas todos a mesma importância. Então, mostrar isso para as pessoas, para mim, é fundamental. Mostrar que neste ambiente você é cuidado. Não é discursinho bonitinho não, tá, gente? Não é assim, não é dar luxo, porque tem mas é a no realidade. esporte se confunde muito isso, tá? Muito, tá? Assim como o esporte é referência para algumas coisas bem legais, também é referência para algumas coisas que não são legais. Então, poxa, tem gestores e clubes que confundem cuidar do seu atleta como assim, olha, precisa dar um presente para o atleta, tem que ser o melhor vestiário do mundo. O atleta não faz o check-in no aeroporto, o atleta não carrega a sua própria mala. Não, peraí. Isso não é cuidar, gente. Entendeu? Para mim, isso é mimar, né? Isso é mostrar para ele que ele não tem responsabilidade. Isso não é cuidar. São alguns outros detalhes, né, de cuidados. E um dos cuidados que para mim é talvez o mais poderoso é quando a organização tem interesse genuíno em desenvolver o seu colaborador. De novo, pode ser alguém que ocupa uma função de TI, ou pode ser alguém que está lá no chão da fazenda fazendo o trabalho mais rústico, digamos assim. Né? Todos têm a mesma importância. Isso, para mim, é fundamental, sim, porque o pior do que você ter é você investir num colaborador, seja ele em qual função que ele ocupe, e depois ele ir embora para uma empresa para ganhar mais, por exemplo, é você não investir e ele ficar com você. Deixa eu te contar uma experiência. Eu fiz um teste. Fui numa região periférica da cidade e perguntei para uma pessoa
se ela tinha alguém para me indicar para trabalhar na fazenda. Se tinha alguém para me indicar para o trabalho, eu não falei inicialmente que era uma fazenda. Se tem alguém para me indicar para o trabalho. E coincidiu de pessoa ter conexão de igreja com alguém e me levou a um casal. E aí eu fui e contei a seguinte história para esse casal. Eu tenho um emprego que você vai ter casa boa, não vai pagar água, não vai pagar luz, vai ganhar 2 litros de leite por dia, a van vai buscar seu filho na porta da sua casa e vai devolver ele na porta da sua casa, e um lugar com segurança, a gente vai instalar a internet lá para você. O salário para você e para sua esposa vai ser de R$ 4.500 somados. Os caras já bateram o joelho no chão, oh, meu Deus, e agradecendo, não sei o que, etc. E tal. Eles não queriam nem saber para onde que era, entendeu? Então, assim, vejam que o que nós estamos falando aqui não é historinha, cara. O pessoal tá preocupado com essa questão assim, de segurança mesmo, de se sentir acolhido. Então, olha as coisas que a gente tem o poder de fazer no campo. Isso que eu estou falando para você aqui é uma realidade do campo. Né? Você fala assim, não, mas eu quero morar perto do centro da cidade. Cara, quantas vezes você vai no centro da cidade fazer o quê? Entendeu? E aí, vou uma vez por mês. Pega o carro lá na fazenda e vai lá uma vez por mês no centro da cidade, né? Então, o que eu estou querendo complementar, né, no que você está trazendo, e eu deixei um verbo aqui para nós, né, o verbo atrair. Cara, se a gente mostrar para as pessoas e fazer eles ter a percepção do que nós podemos dar a eles de conforto no campo, e foi a época que campo era inchada. Campo é alavanca hoje. Você vai trabalhar no supermercado, você vai carregar caixa lá no supermercado. Você vai trabalhar no campo hoje, ó... Tudo no trator. Mecanizado, né? Então, eu acho que tipo assim, nós precisamos comunicar melhor, né? Mudar essa mostrar, percepção, né? E o campo precisa abrir a cabeça dessa questão de trabalhar mais a pessoa do que apenas a parte técnica da história. Né? Nós podemos oferecer boas condições para os profissionais. Eu tinha uma ponderação, mas o microfone de ouro é hora de faturar, né? E para você que nunca imaginou que no Mamíferos você ia ter um atleta olímpico falando para você como é que você pode melhorar a sua fazenda, saiba que aqui a gente faz exatamente isso e isso tem um custo. O custo disso é você ativar a notificação nossa, seguir a gente no Instagram, seguir a gente no YouTube e dar lá o joinha pra gente, eu gostei, porque é muito importante. A partir do momento que você faz isso, outra pessoa vai saber mais que a gente está falando nesse papo junto com o André, para você poder melhorar a sua fazenda. Aquele produtor que você conhece, traz ele para cá também e fala assim, o que eu posso aproveitar disso? O que eu posso usar de conceito de time para eu poder levar para dentro da minha fazenda? O que eu posso fazer para essa pessoa ficar mais motivada e ter mais propósito dentro da minha fazenda para a gente poder construir isso junto? Então é dessa forma que eu deixo para vocês o microfone de ouro de hoje. Segue a gente lá, inclusive no TikTok, não é, Darius? Eu nem sabia também, não. Tem que fazer dancinha, então? Tem que fazer dancinha. Eu fiz uma dancinha dessa de brincadeira esses dias. O pessoal quase morreu de rir por causa da mãozinha. Mas eu queria falar uma coisa, é o seguinte... Se compartilhar, vai ganhar uma medalha. Não vai ser a de ouro do André, né? Mas... Que não é de ouro. Que não é de ouro. Que é do filho dele, não é dele mais, né? É do Hulk. Mas você falou uma coisa no começo, que é a questão cultural, né? A gente não tem na base da nossa educação essa situação de mostrar as profissões. Eu achei isso fantástico. A gente não tem isso. A gente parece que não valoriza o trabalho na base, sabe? Então, na escola, eu acho que a gente precisa mais de gente. Vê em outras culturas que deram certo, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, na Inglaterra, que eles valorizam muito essa cultura de trabalho e de esporte também.
né? Nas escolas tem os times, enfim. É muito valorizado essa cultura de trabalho, né? E esse conceito de time que a gente falou aqui, que é fundamental para a fazenda do cara. E uma outra coisa que você falou, só em resumo, até do que vocês falaram, é de mostrar atividade. A gente precisa de mostrar atividade na base da educação. Sabe, o que é, de onde está vindo o leite? Porque você vai na escola do ensino básico, né, pública, o cara bebe leite, será que ele sabe de onde vem, como é que é essa atividade? Sabe? Não sabe. Não tem, às vezes, a noção. Então, eu acho que precisa disso. Tem um amigo meu que tem um filho, eu não tenho filho ainda, mas eles estavam plantando milho, levou milho e outras plantações. Vão lá, joga sementinha, joga água. Eu achei super interessante. A gente podia fazer isso no leite, de visitar, de entender o que é e mostrar a atividade, que é uma atividade muito nobre. E as pessoas não têm noção disso. Então, eu acho que se na base você mostrar que a atividade é nobre, mostrar que a atividade é bem remunerada, como o Ronaldo falou, R$ 4.500 mora o marido e a esposa, R$ 4.500 por mês. Onde está pagando isso? A média de salário aqui no Brasil é R$ 1.600. Então o cara fica lá sofrendo lá em São Paulo, né, carregando caixa, trabalhando no Ceasa, enfim, e tem uma atividade que ele vai trabalhar com gosto, tem um pertencimento à fazenda, que eu acho que o agronegócio tem isso, e é um sentimento muito de união. Você vê a atividade leiteira, tanto a atividade leiteira quanto a agrícola, a gente tem grupo lá das fazendas nossas, tem grupo com outros fazendeiros, então não tem essa coisa de concorrência, sabe? É uma coisa de grupo, vamos todo mundo unir, os funcionários e tudo. Então eu acho que a gente precisa de mostrar a atividade, é fundamental, ter esse conceito de educação mais básica, né? Eu acho que a cereja do bolo dentro da fazenda é esse conceito de time. Eu acho que maravilha. E o conceito de time eu acho muito bacana. Só uma coisa, o Leandro, te complementando, que é o seguinte. Quando o Ronaldo fala, por exemplo, essa questão de que você vai ter casa, você vai ter internet, comida, às vezes até alimentação mesmo, né? Mas você tem internet, você tem energia, tudo por conta. Isso é um salário indireto violento. Violento. E quando você fala de 4,5, no caso do exemplo, e você não tem que pagar um aluguel, você não tem que pagar internet e tudo mais, imagina que você teria que pagar. E isso é uma coisa que a gente tem que trazer também para o pessoal que está entrando dentro de fazendas, entendeu? Ou aqui dentro, olha o que você não paga. E o que você não paga, você tem que levar em consideração quando você compara com o seu salário da cidade. Porque lá você vai ter que pagar. E aí sim você vê que o negócio multiplica. E eu acho que é uma questão a gente precisa de formar muito técnico, sabe? Se a gente vê em outros países que deram certo, nós precisamos de formar técnico. Eu estava entrando em São Paulo, por Guarulhos, né, na Fernão Dias, você vê várias casas muito... Assim, poxa, o cara não tem qualidade de vida nenhuma, ele mora na beira da rodovia, como é que vai ser o filho dele, sabe, correndo na rodovia, ele mora do lado da rodovia, em Belo Horizonte também tem, nas grandes cidades do Brasil, né? E tinha lá a placa, precisa de chapa, para entrar em contato com ele. Chapa. Quanto esse cara trabalha para viver numa vida muito complicada? Para estourar a coluna dele, né? Para estourar a coluna dele, não ter garantia nenhuma, mora mal, os filhos, sabe, é uma vida complicada. Poxa, a gente precisa de formar melhor técnico. Eu falo muito isso aqui, sabe, André, que parece que o símbolo do bem-estar brasileiro, a gente vê muito aqui em Lavras, que é uma cidade universitária, o cara escola, faz graduação na Universidade Federal, mestrado, um doutorado. Poxa, no meio do caminho, eu não estou falando que isso é ruim, isso é bom, quanto mais você estuda, melhor é. Mas no meio do caminho tem um mundo de trabalho e um mundo de necessidade de trabalho. E esse problema de mão de obra, de custo técnico, de nego que vai e faz, isso aí, cara, precisa demais da conta. É oficina de máquina, é muita coisa. Então, eu acho que Pessoal, a prosa tá boa, isso. mas nós estamos em mais de 1 hora de conversa, né? E a agenda do André, ela... E eu trouxe, né, aí para nossa pauta a provocação do desempenho. Eu acho que em muitos momentos aqui a gente citou coisas que convergem em desempenho. Mas eu queria, André, até caminhando para a nossa finalização, eu queria que você trouxesse para a gente, né, uma mensagem para os produtores rurais de
desempenho de equipe na fazenda. Se você pudesse, né, digamos assim, passar uma mensagem para o agro, como nós podemos afetar positivamente o desempenho das equipes, né? Eu acho que seria para a gente fechar com chave de ouro. Ah, maravilha. Posso até considerar assim, poxa, André, deixa uma dica. Isso. Pode ser, inclusive, ó, o Bluetooth funciona de novo, eu anotei aqui. Até indo ao encontro... Até mais de uma. Indo ao encontro das últimas falas de vocês. Então, quando você falou assim, você deu um exemplo, então, poxa, você foi num casal, falou, olha, casa, numa fazenda, num lugar seguro, a van para levar o filho na escola e um valor de salário bom. A gente está falando isso de de fatores bem pragmáticos, né? Que naturalmente nós somos seres humanos. Depois que você tem isso, depois de um tempo, você acaba considerando isso como padrão. Isso é assim. Vai para a base do Maslow lá. Exatamente. Isso aqui é o meu padrão, o cara não quer mais sair disso, né? Mas a gente acaba entendendo isso como padrão. Tem uma explicação cerebral, não vem ao caso, mas a gente acaba... aquilo que acontece repetidamente acaba sendo o nosso padrão. Qual é a mensagem aqui que eu quero deixar? Uma das dicas ou um dos insights é que esses fatores mais críticos e pragmáticos, de novo, eles tendem a ser padronizados e depois a gente acaba se acostumando. Mas o que dá longevidade, o que dá sustentabilidade à relação é o que vem antes desses fatores críticos, que é a essência, quando você oferece uma casa, um transporte, um salário, um lugar seguro, a mensagem que você está dando para essa pessoa é de eu estou cuidando de você. Esses fatores, esses componentes, eles são pragmáticos. Mas essa mensagem de eu estou cuidando de você, ela dá sustentabilidade à relação. Porque quando a pessoa se sente cuidada, protegida, segura, ela não quer ir embora dali. Não quer ir embora dali. Então, o que dá sustentabilidade e longevidade às nossas relações é isso. Depois a gente vai ter ajuste de salário para baixo ou para cima. A gente pode ter uma mudança nas condições, mas o cuidado, ele dá longevidade. E a dica assim, que eu posso compartilhar, assim, e aí na minha visão bem pragmática, para qualquer segmento do mercado, para qualquer área de atuação, para qualquer organização, é assim: conheça quem trabalha para você. Conheça, você tem que conhecer quem está trabalhando para você. Isso pressupõe, primeiro, conexão com as pessoas. Eu falei isso no nosso encontro. Conexão. O que é conexão? Interesse genuíno pela pessoa. Mas não é para ser bonzinho, isso é estratégia. Eu preciso demonstrar interesse para a pessoa se sentir segura, para gerar conexão, para estabelecer uma relação de confiança, mas também para eu conhecer, poxa, quem é você? Quem é o Daniel? Quem é o Ronaldo? Eu quero conhecer vocês. Até porque na hora de contemplar ou exigir, eu posso saber como fazer isso. Eu tenho uma amiga que ela foi CEO, uma das CEOs, e depois da Unilever, depois foi VP da Brasil Kirin, que agora foi comprada pela Heineken, já faz um bom tempo. E ela agora trabalha em conselhos. Ela é uma pensadora da gestão, mas mais do que pensadora, tem muito conhecimento empírico em gestão de pessoas. E um dia eu tive a oportunidade de fazer um painel com ela. E aí eu queria saber dela, assim, sabe? Poxa, a gente percebe que cada vez as pessoas estão menos disponíveis ou abertas para serem cobradas, exigidas, e essa é uma condição multifatorial. Como que você vê isso? Eu perguntei para ela, e ela é 40 anos de experiência, super executiva, e ela fez uma analogia sensacional que eu quero compartilhar com vocês. Eu falei, olha, não tem como você pretender algo de uma pessoa.
Você não tem como pretender exigência, não tem como pretender cobrar dessa pessoa, não tem como pretender desempenho, não tem como pretender que a pessoa esteja aberta ao aprendizado sem antes tomar um cafezinho com ela. Olha que legal. Poxa, vamos tomar um café aqui. Como é que é a tua família? Quais são as tuas ambições? Como você gosta de ser chamado? Isso é uma técnica muito poderosa. Não sei se vocês perceberam, eu fiz isso ontem, quando eu chamei o Senilton. Senilton. Ainda bem que eu não errei o nome. Falei, cara, difícil, como que você gosta de ser chamado? Porque às vezes eu chamo alguém de um nome, sobrenome, mas talvez ele tenha um apelido. Poxa, eu adoro ser chamado de Heller. Meu nome é André Heller, mas eu adoro ser chamado. Olha, porque não é só a informação, você está se importando. Porque conhecer as pessoas te dá aquele conhecimento, aquela informação que você precisa para entender como eu posso exigir mais dessa pessoa, como eu posso corrigi-la, que é o papel de quem gera uma empresa, como eu posso dar uma dica para essa pessoa para que ela entenda, para que ela absorva essa informação, como eu posso gerenciar e liderar essa pessoa, quais ambições ela tem, o que é importante para ela, porque às vezes você pensa, poxa, vamos oferecer um salário melhor, mas talvez não seja isso que ela quer. Ela quer algo diferente. Ela quer um banheiro limpo, ela quer um plano de saúde, ela quer um pouquinho mais de tempo para ficar com a família dela. Pô, então ao invés de chegar às 7h30, eu posso chegar às 8h. Sabe? Então, conhecer quem está com você. Numa escala muito grande, eu sei que isso é difícil para uma pessoa, para um gestor, mas nós temos equipes dentro das organizações e é importante isso. Então, fazer um processo formal não pode ser informal, porque eu estou falando de estratégia. Poxa, um processo formal para entender quem trabalha para mim, ou melhor, quem trabalha comigo. Isso é fenomenal. E aí eu quero contar uma história para vocês, não sei se nós temos tempo ainda, mas uma história que está no meu livro, que eu conto, porque eu falo muito nas empresas sobre a importância da celebração. Tá? Não porque é bonito celebrar, porque é inteligentemente estratégico celebrar. Quando você celebra com a sua equipe, você tá estabelecendo um marco, você está comemorando o repertório adquirido, seja ele bom ou ruim, porque algumas derrotas, alguns erros nos concedem lições que as vitórias não concedem. Então, quando você, vamos reunir aqui, pode ser um happy hour, um encontro de ontem, é uma celebração. Poxa, nós estamos aqui estabelecendo um marco. O que nós temos de repertório? O que nós adquirimos de repertório? Quais são as lições? O que a gente pode melhorar? O que já foi bom? Então, celebrar é fundamental. De novo, isso é estratégia, não é para ser bonito. E eu tive acesso a um caso, não fui eu que atuei nesse caso de uma empresa, que o meu colega de trabalho, que trabalha na mesma área, ele sugeriu isso para o dono da empresa. E aí o dono da empresa era meio assim, brutão, e isso não é um problema. Mas ele era muito rápido, assim, ele, então vamos fazer não sei o quê. E ele agendou um churrascão. Vamos fazer um churrascão, então. Churrascão, sexta não se trabalha, churrasco. A equipe não era enorme, era uma equipe média. Churrasco. E aí, comprou assim, contratou churrasqueiro, quilos de carne, tudo aquela carne, aquele churrasco que eu sinceramente amo. Como bom gaúcho. Amo. Um gaúcho e aí, chegou pro churrasco, sobrou metade da carne e metade da cerveja. E ele chamou o RH dele e falou, cara, o que aconteceu? E aí foram depois perguntar para as pessoas, conhecer as pessoas que de fato trabalhavam para ele, e eles descobriram que quase metade da empresa era vegana. E não bebia. Então, você imagina? Então, vocês estão entendendo, é um caso extremo, emblemático, mas, poxa, é importante conhecer quem está com você. É importante conhecer quem trabalha com você. Por isso são informações muito preciosas do ponto de vista estratégico
para você entender quais são as necessidades dessas pessoas, quais são as ambições, quais são as vontades, né? O que ela quer. Há um tempo atrás a gente fala assim, poxa, a gente tem que atender só as necessidades e não as vontades. Poxa vida, peraí, não é uma máquina que você põe óleo, lá está precisando de óleo, mas ela tem vontade também. Então é muito importante isso. Só que dá trabalho, né, gente? Com certeza. Dá trabalho porque envolve, de novo, e assim eu termino, interesse genuíno. Porém, neste mundo de bits e bytes que nós recebemos todos os dias, os nossos ativos mais valiosos são o nosso tempo e a nossa atenção. A gente não pode mais desperdiçar tempo. A gente tem que investir o nosso tempo e a nossa atenção. Então, quando você se conecta com a pessoa, mostra interesse genuíno, você está dizendo para a pessoa, eu estou investindo meu tempo e minha atenção em você. E isso é muito poderoso. Cara, todo mundo que a gente conversa sobre esse assunto, e quanto mais técnico for, vai falar de meta, vai falar de uma série de coisas que é numérico e etc e tal, né? Muitas vezes que a gente vai conversar sobre isso, acaba que a conversa toma esse rumo quando a gente vai falar em desempenho, meta, número, não sei o que, você tem que medir, você tem que cobrar remuneração variável, não sei o que lá e tal, né? E aqui nós falamos um negócio que não dá para dizer que não custa nada, mas pelo menos não gera desembolso, né? Não vai afetar seu caixa você dar atenção para quem trabalha com você, entendeu? Então, eu acho que a mensagem... se preparar para isso, né? Eu acho que a mensagem que você trouxe para nós ela é de altíssimo nível, porque isso hoje falta por aí. Se a gente pensar tempos atrás, antes da televisão, precisava se sentar para conversar entre as pessoas. No Sul tem que dar uma mateada, né? Então, e isso se perdeu, cara. O pessoal tá todo mundo, cada um mexendo no seu telefone, né? Então, eu achei sua mensagem, assim, honestamente sensacional, porque eu acredito no que você falou, de a gente fazer essa conexão com a pessoa. E isso não custa nada, né? Ronaldo, posso te interromper de novo? Porque vocês vão me dando corda e aí o meu modelo aqui, meu modo esponja, ele vai buscando informações. Então, existe uma teoria muito poderosa, eu estudei sobre ela há anos atrás, fiz uma formação sobre ela anos atrás, é o modelo SCARF, eu não sei se vocês já ouviram falar. É uma teoria que foi elaborada por um coletivo de neurocientistas que fala que o nosso cérebro é social. Ele é social, nós vivemos em sociedade, então o nosso cérebro tem necessidades sociais. A teoria fala sobre os nossos drivers sociais, ou melhor dizendo, sobre as nossas motivações sociais. Por que chama SCARF? É um acrônimo. A teoria fala que nós temos necessidades, que nós temos motivações. Quais são as motivações? É um acrônimo, então é SCARF. O S do SCARF é status. As pessoas querem se sentir importantes. Eu quero me sentir importante, isso é importante. Não estou dizendo de status, aquele status super... Não, poxa, você é importante para mim. Essa é uma mensagem poderosa. O C do SCARF é de certeza. As pessoas não gostam de ambientes incertos. A gente não gosta. Nosso cérebro, a primeira função deles é garantir a nossa sobrevivência, a função do nosso cérebro. Então ele busca por padrão, por padrões. Por isso que ele automatiza as informações, para ele não precisar sempre gastar energia. Quando a gente pensa, a gente está usando o córtex pré-frontal. Por isso que ele vai, sempre que possível, ele joga as informações para o nosso HD interno, que é a memória permanente. Porque daí ele não fica precisar pensando o tempo todo. Exemplo da escova de dente, né? A gente não pensa mais para escovar os dentes. Essa é uma atividade que ele jogou lá para dentro, para não precisar mais gastar energia, a gente faz automático.
dirigir um carro, ou falar um idioma que a gente é fluente. Então, certeza, as pessoas querem saber o que vai acontecer com elas. O outro motivador é a autonomia. As pessoas gostam de autonomia. Poxa, eu posso tomar as decisões que eu quero. Poxa, mas é um colaborador de uma empresa. Sim, mas por que não você nutrir a autonomia dela dentro do escopo de trabalho? Autonomia não é independência. Não é independência. Não é independência. Inclusive autonomia para dizer, gente, preciso de ajuda. Né? Aquela historinha do protagonismo, sabe? Pô, eu sou um empregado, eu faço o que me mandam, mas mesmo assim eu sou o protagonista. Eu sou o protagonista. Isso é nesse sentido a autonomia. O quarto motivador são as relações, o R do SCARF. As pessoas querem um ambiente onde podem se relacionar e, sobretudo, relações de confiança. E, por fim, o F do SCARF é do inglês fairness, confiança. Eles querem justiça. Eles querem trabalhar num lugar que eles sabem que eles são tratados com justiça. Que eles não vão sofrer nenhuma injustiça, que ele tem um ambiente justo para ele, que ele é tratado com respeito, que ele tem uma remuneração justa, independente se é alta ou baixa, que ele é cuidado pela organização, que as pessoas respeitam ele. Ele pode ser o profissional que vai limpar o banheiro, que vai passar escova na privada, mas que ele é importante. Isso tem tudo a ver com justiça. Ele é tratado, ele não vai sofrer nenhuma injustiça. Então, eu quero deixar essa reflexão, esse insight, porque é um modelo não elaborado por mim, elaborado por neurocientistas, um coletivo do Neuro Leadership Institute dos Estados Unidos. O cérebro desse trabalho é o David Rock, é um dos maiores conferencistas do mundo. Eu tive a possibilidade de fazer uma formação com o instituto dele e para mim isso aqui é a base do ambiente de trabalho. As pessoas buscam por esses motivadores. Poxa, André, mas ela só quer dinheiro. Esse trabalhador só quer dinheiro. Não há julgamento de valor aqui. Ele pode só querer dinheiro. Só é movido a dinheiro. Mas espera aí, vamos pensar aqui. Ele quer dinheiro para quê? Para se sentir mais importante. Status. Para saber como vai ser a vida dele com bastante dinheiro. Segurança, né? Certeza. Segurança. Para ter mais autonomia. Porque é justo. Ele sente que é justo receber o que ele ganha. Percebam que não é só dinheiro. O dinheiro talvez seja o que a gente consegue ver. É o meio, né? É a ferramenta. É o veículo. Então, é o veículo para levar isso. Quero deixar esse insight com vocês, porque é uma teoria bem consolidada no mercado. Pouquíssima gente conhece no Brasil. Existe um assessment, uma ferramenta que as pessoas podem preencher via sistema, que dá os motivadores, aponta a ordem desses motivadores, porque esses motivadores todos nós temos. Todos eles. Só que eles vão alternando em ordem de importância. Então, poxa, tem hora que para mim estar numa seleção brasileira representava mais status. Em algum momento depois passou para certeza, porque eu estando na seleção brasileira, eu tinha mais mercado, ganhava salários melhores, e aí, para mim, tinha mais significado a certeza, a autonomia, a segurança. Então, nós temos esses motivadores todos, só que eles vão se alternando. Existe um assessment que faz esse apanhado, mas também vale a reflexão. Poxa, o que está pegando para mim hoje? Poxa, vocês me contrataram para fazer o encontro de vocês na Companhia do Leite. Qual foi o motivador que foi nutrido aqui? Poxa, status, eles pensaram em mim. Olha que legal. Para eu me preparar para o encontro que a gente teve, eu fiz uma reunião com a Isa, um telefonema, uma reunião com a Isa e depois uma reunião com você. Me deu mais certeza para elaborar todo o conteúdo. Então, olha como nós temos isso no nosso dia a dia, mas nós pensamos pouco sobre isso. Então, o ambiente de trabalho se trata disso, né? Não é, na maioria das vezes não é dinheiro, né? Não é remuneração.
é o ambiente. E isso é cultura, né, Ronaldo? Com certeza. Isso é cultura, cara. Cara, eu acho que você fechou com chave de ouro. Numa quebra de protocolo, eu acho que nós três aqui, a gente dispensa os nossos comentários, né? Nós dispensamos as palavras finais, porque eu acho que você fechou o podcast com muita maestria. Eu queria te agradecer por ter disponibilizado esse tempo aqui para estar com a gente, passar uma mensagem que vem oxigenar a cabeça do agronegócio de uma forma diferente. Você não fala o convencional, você não se atém só a números ou aquilo que está todo mundo falando, trouxe uma mensagem, na minha visão, muito diferente. Ontem fez um trabalho magnífico com o nosso time. Te agradeço muito por estar aqui e também por ter passado com a gente esse final de semana, promoveu uma transformação muito grande na nossa equipe, injetou um ânimo fantástico aí na nossa equipe e eu acredito que isso vai ser transmitido para o agronegócio através desse canal. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, gente. Eu só tenho que agradecer o jeito que vocês me receberam, o primeiro contato meses atrás, a possibilidade de estar com vocês, a oportunidade de estar com vocês e, sobretudo, a possibilidade de compartilhar, né? Compartilhar uma nova visão, não melhor ou pior que outras, mas diferente, né? Todo mundo acha que eu, como campeão olímpico, vou falar que tem que ser o melhor, que tem que trabalhar até a exaustão, que tem que se matar de trabalhar, de treinar, mas a vida real não é assim. Né? Todos nós queremos realização, nós queremos ser felizes. Né? Quem está na fazenda também, o executivo também, todos nós queremos isso. Isso é fundamental que a gente entenda que na vida real é assim que acontece. Muito obrigado. Beleza. É isso. Agora, o brinde final. Com água. É isso aí, tio. Até a próxima, pessoal.